Ah, Mãe Terra. Mãe Terra. Eu lembro quando eu era pequeno, eu brincava muito de terra. A gente pegava as terras e fazia tudo com ela. Fazia caminho, fazia tudo que você imaginar, porque menino gosta de terra, brincar de terra. Mas é porque nós, desde pequeno a gente já tem esse contato e já deve ter esse contato direto com a terra, porque é dela que nós viemos e para ela nós vamos voltar. E por falar em terra, os nossos irmãos indígenas lá da Amazônia, eles sabem a importância da terra. Sem a terra, eles não sobrevivem. O próprio São Francisco já chama, engraçado, você que conhece o Cântico das Criaturas, Francisco chama todos de irmão, chama todas de irmã, mas somente a terra ele chama de mãe. Por quê? Porque a terra é de onde viemos, para onde voltaremos, e a terra é nossa mãe. Por isso que hoje nós trazemos uma irmã franciscana catequista. Franciscana, né? Que está na raiz de Francisco. Uma irmã franciscana que ela é indígena. As irmãs franciscanas catequistas, elas estão há 50 anos lá na região amazônica. E há 50 anos elas fazem um trabalho com os indígenas. E nesse trabalho que elas fizeram também já despertaram vocações. E uma delas é a irmã Francinete, que é indígena e foi auditora do sínodo convocado pelo Papa Francisco. E nós vamos receber aqui a irmã conosco, né? A irmã Francinete Noronha, franciscana catequista. Vamos aplaudir a irmã. Isso. Seja bem-vinda, irmã, viu? Muito boa noite, né, irmã Francinete Noronha. Oi, irmã. Então, a gente quer primeiramente, né, dar boa noite e dizer que é um prazer receber aqui a senhora no nosso programa Papo de Freio. E para a gente começar, irmã, esta conversa, eu queria que a senhora falasse como poderíamos resumir o sino da Amazônia, né? Então, com tudo que foi discutido, como é que a gente pode resumir? Boa noite. Saudação muito bem. De paz e bem a todos os ouvintes da Web Rádio Santo Antônio. Paz e bem. Para mim, eu posso resumir este sínodo que eu participei, momento de graça, momento de Kairós, momento importante para a igreja, principalmente para a Amazônia. Mas verdade. Talvez pode ser até o mundo inteiro, onde todos estavam ligados, né, conectados, o que estava acontecendo, o que está. Para mim, foi também um momento de escuta, momento de partilha, principalmente aqueles que estavam aí partilhando a sua vida, as suas alegrias, desafios e tristezas que tem dentro da Amazônia, todos aqueles 9 países que estavam presentes, partilhando a sua vida. Então, para mim, é um momento de graça, momento de Kairós, né? Tempo de Deus para mim e também, principalmente, para a Igreja da Amazônia. Que alegria, irmã. E a gente está muito feliz, né? Em saber que tem a presença de uma irmã franciscana, uma irmã que é indígena e que trabalha e que mora na realidade amazônica e é convocada para estar, para mostrar ao Vaticano, para mostrar à igreja, para mostrar ao mundo, né, este rosto que a evangelização precisa olhar. Ô, irmã, e também foram muitas discussões, né, sobre o tema, muitos trabalhos, e para que tudo isso acontecesse a melhor forma, como foi a pedagogia usada no sínodo para o bom êxito das reflexões, né? Como é que foi a metodologia, a pedagogia, né? Como foi que esse desenrolar
do sínodo, como foi esse desenrolar das reflexões? Então fala aí pra gente, irmã. Houve muito trabalho. Sim. Muitas discussões. Vejo que a pedagogia usada foi a pedagogia dinâmica, participativa, onde todos os pais sinodais, auditores, convidados tinham vez e voz. Porque é momento de aula sinodal, né? No caso, poderia ser reunião sinodal, mas a gente utilizava mais aula sinodal e também os grupos de trabalho, né? Por países, principalmente por línguas, né? Que no caso, língua portuguesa, língua espanhola, a língua inglesa e língua italiana. Então, e também de escuta. Aqueles que apresentavam, todos tinham direito. Que bom. De 4 minutos, nada mais. Então, 4 minutos é pouco, mas depois de é 4 bom. pessoas que apresentavam a sua intervenção, tinha um momento de silêncio. Esse momento era muito importante. Claro, quem dinamizava, que coordenava o dia, dizia, né, alguns com citações bíblicas, né, momento de silenciar o coração, quer dizer, interiorizar o que foi apresentado, né, com diferentes temas, né, porque cada um tem o seu tema que defende, que aprofunda, né, então para mim foi assim, a pedagogia participativa, né, tanto dos pais sinodais, auditores, convidados especiais, os delegados que estavam aí. Então, para mim, os trabalhos, né, que foi bem participativa, né, assim, bem dinâmica, né, tanto nos grupos pequenos, nos círculos menores que a gente chamava, também. Lá também tinha o seu coordenador e o secretário. Então, também cada grupo tinha a sua dinâmica de participação, né? Eles que coordenavam, como que é, outros deixavam mais livre, outros por minuto, né? Para que não seja como que é, fica só escutando a voz de uma pessoa, mas que possa ter intervenção de todo mundo que participa dentro daqueles pequenos grupos. E também na sala sinodal todos aqueles, mas dependia, né? Então tinha sua quantos, né? Que falava, que apresentava a sua intervenção. E sim, de 4 minutos depois, né? Momento de escuta, momento de silêncio, e interiorizar o que foi escutado, né? Escutar Deus que fala dentro do nosso coração a partir dos temas apresentados. Isso que foi feito, né? Então, para mim foi uma pedagogia participativa. Mas que bom, né? Porque a gente viu na mídia todo aquele monte de gente, e a gente ficou se perguntando, será que todo mundo vai falar? Mas que bom, né? Que todo mundo teve a oportunidade de expressar, né, a sua reflexão, sua forma de pensar. Isso é bom. É sinal que nós estamos nos bons caminhos aí para a igreja. E como todo mundo participou, né, irmã? Eu queria saber também o Papa Francisco, né? Ele participou, como é que foi essa participação dele? Porque, claro, em alguns momentos, né, eu imagino que ele deve estar presente, mas em outros, eu acho que por questões de compromisso dele, do Papa mesmo, então acho que ele não deu participar. Então, ele esteve presente nas reuniões, né, conduzindo alguns trabalhos, e a senhora teve a alegria de estar pertinho dele, né? Que bom, a gente fica feliz. E o que podemos falar de sua participação? Como é que a senhora nos diz? Como é que foi essa participação dele? A participação do nosso Papa Francisco, para mim, foi bem significativo. Que bom. Um Papa presente em todos os momentos, a não ser nossos círculos menores, que no caso no meu grupo ele não apareceu, né? Mas outros momentos grandes, que a gente chama de aula sinodal, ele estava sempre presente, atento
anotando o que foi apresentado, Típico do Papa. Né, para dizer alguma palavra. Mas ele não falava todos os dias, mas depois de toda a apresentação de todos aqueles, né, que se inscreveram, né, tanto os bispos, cardeais, né, religiosos, leigos, né, dependendo da onde a gente se encaixava, né, no caso os pais sinodais, auditores, convidados, né. Então ele estava sempre aí escutando, menos quarta-feira por parte da manhã, que ele não estava presente porque ele tinha audiência com o povo, né, na Praça São Pedro. Então, só quarta-feira ele não estava presente, mas em outros momentos, claro, à tarde ele aparecia. De manhã e à tarde ele estava sempre presente. Então, que bom. Por isso que era mais fácil ter em contato, para mim, assim, estava sempre no meio de nós, né? Aí, claro, tinha a sua mesa, coordenando com outros, né, que estava, né, o grupo que coordenava, e ele estava sempre atento, né, principalmente a escuta, anotando, mas aí quando aparecia, né, então ele pedia também a voz, né, ele sempre dando conselho, né, porque muitas vezes a gente quer fugir do assunto, não quer, assim, quer falar assim só pro ar, né, mas ele deixava a gente bem claro para pisar na realidade. Então, a participação dele para mim foi impressionante, sempre aí, no café, como que é no momento do lanche também ia conosco. Inclusive uma foto circulou na internet. Porque as pessoas que estavam participando querendo saudar ou entregar um presente, mas ele estava sempre aí conosco. Praticamente 3 semanas ele estava aí presente, escutando, né? De todos aqueles que apresentaram. Então, quando aí precisava, ele dizia, olha, devemos caminhar assim, temos que escutar, assim, sempre um pai que aconselha. Então, ele estava sempre presente nas aulas sinodal e dando seu apoio, sua palavra, como pastor que realmente que conduz, né, o seu rebanho. Aí ele estava presente. Tá vendo que coisa linda? Inclusive, irmã, uma foto dele circulou aí na internet, porque ele estava na fila do cafezinho. Minha gente, o Papa é como qualquer outra pessoa, normal, uma pessoa normal. Ele está à frente da igreja, tudo bem, mas ele é gente igual às outras, né? Então, porque o Papa foi para uma fila do cafezinho, gente. Pois é, irmã. Então, muitas atividades também aconteciam, né? Porque a gente estava acompanhando pela internet, percebeu que tinha outros encontros também, outras celebrações com indígenas, né? Porque o sínodo não é só aquele momento de assembleia e tal. Tem um momento de celebrar, de festejar também, né? Então, essas atividades que reuniam indígenas, ambientalistas, leigos, povos da região amazônica, refletiam também os assuntos debatidos, né, na Assembleia. Então, irmã, fala pra gente como é que foram esses momentos, né? Porque tem gente que critica assim porque viu uma imagem qualquer, mas não sabe o que foi que aconteceu, não sabe como é a cena, né? Então conta aí pra gente, irmã, como é que foi isso. Essa parte, sim. No caso, tinha o nome Casa Comum, né? Então aí acontecia discussões, reflexões junto com os povos indígenas mesmo de várias partes do Brasil, também de outros países. E tinha uma equipe que estava coordenando e fazia as discussões. No caso, os próprios estavam sendo protagonistas da realidade onde vivem e onde vieram. Então, momento importante, um momento de mística, não é somente só refletir, né? Então, um momento de oração mesmo. No caso, fizeram todo, lembraram todos os mártires da Amazônia, né? Talvez não seja todos, mas aqueles que a gente conhece estavam presentes. Então, cada dia era dedicado a um mártir, né? A um que foi matado, que foi perseguido. Então,
sempre também tinha missa, tudo bem organizado, né? Uma equipe que estava aí presente também acolhendo nós quando a gente chegava com o canto, com os missionários comprometidos com a causa indígena e os próprios parentes meus que estavam aí, né? Aí marcando presença, falando como eles vivem, como eles querem, e aqueles que apoiam estavam aí presentes com eles, dando suporte, talvez conhecendo a realidade, vários religiosas passaram por lá, no caso da própria Roma, né, que tem maiorias casas, estava presente dando apoio, né? E foi bonito. Algumas vezes eu participei, porque nem todas as vezes eu fui participar, né? Então assim também para mim era muito cansativo algumas coisas, né? O clima, né? Então eles faziam isso, então era o compromisso que era organizado, né? Então uma equipe que veio, foi, então os próprios parentes estavam presentes, participando, dando testemunho à sua vida, como eles vivem, como que poderia ser. Então ele estava aqui um pouco também de profetismo, né? Dos próprios eles dizendo, né? Estamos presentes, nós queremos estar vivos, né? Apoia nós queremos também ser acolhidos, né? Visto que estamos presentes voz, né? aí, né? Então foi esse sentido, né? Que ele estava presente, né? Todos aqueles que estavam por lá, né? E porque no caso tinha sua dinâmica, né? Sua mística, e claro, né? Porque claro, para alguns, vejo assim, eu como indígena, né? Para mim não é escândalo. Para os outros vai ser escândalo, né? Por isso que uma das coisas, né? No caso, eu não chamo de Pachamama, né? Mas eles deram o nome de Pachamama, né? Algumas imagens que estiveram por lá, que sumiram. Na verdade, foi roubado, né? Sim. Porque esse encontro aconteceu em um lugar sagrado, que é a igreja, né? Agora não lembro não sei qual congregação que lá acontecia. Para mim, não é escândalo, né? Porque foi organizado, né? Mas infelizmente aconteceu isso, que foram roubados, porque tem alguns que interpretam mal, né? Que no caso, para mim, a imagem que está aí não estava representando Nossa Senhora, né? É uma mulher, uma imagem uma indígena, vida que está aí, né? Uma mulher que está gerando a vida, né? Porque se a gente vai fazer comparação, poderíamos dizer até Nossa Senhora, né? Sim. Mas aí estava a fertilidade, o cuidado que nós precisamos, né? Porque aí estava a casa comum. Quem que cuida? Quem que dá apoio? Quem que dá suporte? Quem que dá carinho para nós? Sem a terra a gente não pode ser nada. Sem a água a gente não vive. Então, para muitos, talvez para os indígenas, não indígenas, talvez isso daí é tal não sei quando, né? É do pagão, não sei de quanto. Mas Deus é grande. Eu confio mais em Deus, né? Verdade. Aqueles que querem destruir a nossa mística, a nossa vida, o nosso ser, muitos não entendem. Poucos entendem. Infelizmente. Então, por isso que não foi que sumiu, né, as imagens, né? Jogaram no rio. Foram roubadas. Jogaram no rio. Alguém que teve, né? Com certeza alguém que manda, né? Inclusive filmaram. Esses grupos, né? Conservadores dizem, né? Mas assim, eu não posso afirmar quem foi. Mas levaram, né? Levaram e jogaram. Então, queria destruir, né? Porque para eles seria um escândalo. Está sendo um escândalo. Na verdade foi um escândalo para alguns que não apoiam a nós e a Igreja da Amazônia. Então, infelizmente tem essas pessoas, mas Deus é grande, Deus tem sua misericórdia, Deus é compassivo. Acreditamos, né?
Isso que aconteceu foi a realidade, mas depois foi achado, graças a Deus, né? Porque para nós não é uma adoração de uma imagem, é uma vida que aí está, que tem que ser cuidada, como que nós vivemos, né? A nossa casa como que precisa ser cuidada, né? Que é gerada, né? Que foi criada por Deus e agora que está nas nossas mãos para ser cuidada e protegida e também para viver em harmonia com todas as pessoas e com a natureza que Ele nos oferece. Irmã, a gente vai ouvir uma canção, tá ótimo, viu? Aqui partilhando um pouco como foi o sínodo, né? A gente ouve uma canção e a gente volta já aqui com a irmã Francinete, catequista franciscana. A gente volta já aqui na Web Rádio Santo Antônio. Tocarei para a dança começar, quando as mãos se entrelaçarem, vida nova de brotar. Como, ó Pai, o amor perfeito, pelo rio a mata-flor, que o índio traz no peito, é louvor ao Criador. Uma só será a mesa, terra mãe será o altar, no sustento a natureza, em milagres vai nos dar. Eis aqui, Senhor, as dores deste Cristo, povo irmão. Sejam hinos seus clamores na defesa de seu chão. Nova terra nós sonhamos, onde todos têm lugar. Os direitos nós buscamos, vida, pão, respeito, lar. Uma só será a mesa, terra mãe será o altar, no sustento a natureza, em milagres vai nos dar. Povos todos, terra inteira, te pertencem, ó Senhor. Que os males e as fronteiras deem lugar ao pleno amor. Uma só será a mesa, terra mãe será o altar, no sustento a natureza, em milagres vai nos dar. Voltamos aqui com o programa Papo de Frei. E nós estamos aqui com a irmã Francinete Noronha. Ela é franciscana catequista, é indígena. Ela participou do sínodo como auditora. E a gente está conversando aqui um pouco sobre como foi essa participação dela no sínodo, como foi os ecos que ela traz para a gente, né? Para que a gente fique informado e conheça mais sobre o sínodo. Então, irmã, a gente continua aqui com o nosso diálogo, o nosso papo, né?
E eu creio que também essa foi uma rica experiência, né, para a sua missão e a sua vocação. Com certeza, acho que a senhora aprendeu muito, né? Lá junto ao Papa Francisco e muitos outros, né? Com relação a esse trabalho, né, de pensar na evangelização da Amazônia. Então, o que é que a senhora nos diz? Como foi, assim, essa experiência? Conta pra gente. Para mim, como uma religiosa indígena, foi a única experiência, né? Na vida a gente não programa, né? Não, claro, planejamos em outras coisas, né? Mas assim, de participar, vou querer ser isso, vou participar de um sínodo, jamais. Jamais pensei isso, né? Mas chegou a minha vez, alguém que lembrou, alguém que indicou, alguém que, não sei, mas a gente não sabe como que chegou o nome, mas a única coisa que eu recebi é a carta dizendo que eu fui nomeada para participar desse sínodo, né? Então, para mim foi uma experiência única, também desafiante, não é por causa que eu sou da Amazônia que vou viver isso e aquilo, né? Porque tem várias realidades, né? Outros mais alegres, outros mais desafiantes. E para mim foi a experiência única de conhecer as outras realidades dos outros parentes, porque antes eu pensava só na minha, mas agora eu posso ver de outra maneira. E também crescer com isso, né? Dentro da minha missão mesmo, como vocacionada assim, de ser convidada a participar de uma congregação, e isso é um compromisso a mais, né? E preciso fazer mais, mas fazer como eu não sei, mas o Espírito de Deus vai me indicar como que eu devo caminhar, como que eu devo viver e como eu devo ajudar os demais, né? Então, para mim, fui privilegiada, né? Isso que realmente sou muito grata, né? Agradeço muito com essa experiência, né? De escutar os outros, né? Dos outros países que falam outras línguas, né? Porque eu falo a minha língua, né? No caso, português falo, castelhano também mais ou menos falo, mas outras línguas, no caso, italiano, inglês, de outros povos também, línguas indígenas que tinha aí no meio, né? Então, para mim foi um momento de riqueza, né? E aí estávamos aí para partilhar a nossa vida, mas para mim, como mulher consagrada, como indígena, para mim foi um momento de abastecer a minha vida, né? De ver outras realidades. E também agradecer a Deus pela oportunidade que eu tive, né? Então, uma única experiência, né? Jamais vai acontecer outra experiência, né? Então, com 10 anos com 10 anos de consagração, eu tive essa oportunidade de participar de um sínodo especial para a Amazônia. Então, eu sou muito grata por isso, né? Então, isso vai me ajudar na minha vocação e também na minha missão, onde eu vou estar apoiando, ajudando e vivendo a minha missão como irmã catequista franciscana. Com certeza foi algo marcante, né, para a senhora. Com certeza a senhora vai realizar a partir de agora um bom trabalho, uma boa missão como religiosa, como franciscana, né, e como indígena. Então, como a gente diz, né, quando a gente participa de um momento desse, abrem-se leques, né? Então a gente consegue ver as coisas de outra forma. E a senhora falou que foi, né, alguém passou para o Vaticano seu nome, né, e chegou a carta, e para a senhora ser auditora. E então, irmã, o que é essa auditora? Porque eu mesmo não sei não o que é auditora não. Assim, de um sínodo, o que é que faz esse serviço e tal. A senhora pode falar pra gente o que foi que a senhora fez assim exatamente, como era a função de um auditor, de uma auditora? A
na verdade, não sei como poderemos dizer aqui, tínhamos uma missão dentro do sínodo, né? Claro, já tínhamos recebido a carta orientativa, mas a gente, primeira vez que vai, beleza, né? A gente vai aprendendo. Como auditora, eu posso dizer que eu tinha voz e vez. No caso, eu falei de um tema, assim, né? Em geral, da realidade onde vivem meus pais, onde eu cresci, onde vivi. Então, sobre a minha experiência de vida como comunidade cristã. Então, isso que eu defendi quando fui fazer inscrição, porque tinha que fazer inscrição. E aí tem vários também, né? Então fica na lista, fica na espera, né? Quando que chega, mas não avisa, mas você tinha que entregar mais ou menos um artigo, né? Tinha que ser, como era 4 minutos para todos, então eu tinha um pronunciamento de 4 minutos, né? E na sala sinodal isso, né? Só uma vez tinha que falar, né? Só de 4 minutos e pronto. Aí depois, como tínhamos círculos menores, aí sim, lá podia falar mais, né? Caso, claro, só tinha que apertar e falar. Então, esse daí tinha vários assuntos, né? Olha como que vocês acham aí, junto, conversando com outros demais, aí você tinha a voz e também vez, né? De refletir, de questionar, assim, dar a sua própria palavra, né? Isso também me ajudou muito, né? Assim, eu estava no grupo espanhol, foi bom a participação com vários outros países, né? E, claro, só a única coisa que a gente não podia votar, né? Só os padres sinodais que tinham o direito de votar. Os bispos, né? no Nós caso. só fizemos na reflexão, apoiamos e tudo, mas na hora de votar mesmo, assim, das últimas palavras, né? Se apoia ou não apoia, era os pais sinodais, então eles que votavam, né? Então, outros momentos a gente ajudou na reflexão, né? Como eu já dizia antes, questionando, aumentando, tirando. Aí, graças a Deus, nos grupos menores, né, círculos menores, foi muito bom isso, assim. Quando, assim, tinha vontade de falar, falava, né? Graças a Deus, os bispos e os demais eram muito atentos e sempre tínhamos voz e vez, né? Então, aí lá expressava, né, o que a gente sentia, como que dizia, aí o secretário que anotava e depois levar com outros, como que é, relatores, né? Então, a minha participação foi isso, né? De estar aí, de fazer um pronunciamento e também de ajudar na reflexão nos grupos menores, também apoiar, ou dizia por que eu não apoio tudo. Então, isso foi a minha participação como auditora dentro do sínodo que aconteceu. Realmente o sínodo foi um espaço para ouvir o povo da Amazônia, né? Então aí a irmã Francinete falando aí que realmente teve espaço de ouvir, mesmo que seja pouco, por ser muitos, né? Mas todo mundo teve a oportunidade de falar e todos tiveram a oportunidade de ouvir. Irmã, e agora nós podemos falar sobre os ecos do Sínodo da Amazônia. No final do sínodo, né, foi elaborado um documento final a partir de tudo que foi discutido, né? Então, o que é que a senhora fala pra gente a partir do que discutiram, né, para poder chegar a este documento final? Então, sobre os ecos do sínodo, né? Na verdade, ainda não é um documento final. É o documento que foi aprovado pelos bispos, né? No caso, os pais sinodais, que aprovaram, né? Agora falta a parte do nosso Papa Francisco. Sim. Então, assim, no caso, nós que ajudamos, refletimos, apoiamos, não fugimos da realidade da consulta que foi feita antes, né? E
são temas importantes, eu vejo assim, no caso, tem 4 dimensões. No caso, a dimensão social, a dimensão pastoral, a dimensão cultural e a dimensão ecológica, né? Então, dentro desse documento. Então, isso vai nos ajudar como igreja, principalmente da Amazônia, né? Para a gente trabalhar com os nossos agentes pastorais, com a catequese, com a juventude, né? Como que nós podemos, né? Viver na prática, né? Então, claro, nós que estamos na região, já vivemos, já sentimos, já sofremos, né? O que nós podemos também melhorar, né? O nosso cuidado mesmo. Então, nem todo mundo está preocupado com o nosso, como que podemos dizer assim, com o nosso planeta Terra, né? Então, e nós somos responsáveis da nossa casa mesmo, né? Como já nas outras entrevistas dizia, né? Do meu, ou como que é a minha casa, dentro do meu coração, né? A casa nossa mesmo, onde nós vivemos, e depois com os demais. Então, para mim é um documento muito importante, né? Assim, são coisas que já faz parte. E assim, vejo que o documento para mim não é novidade, porque já vivemos, como já dizia, já sentimos, né? Mas o que nós vivemos, o que nós sofremos, está sendo um documento. Um documento para a nossa igreja, né? Para os católicos que participam, que assistem na nossa igreja. Então, esse é o documento, não é para toda a igreja. Alguns pensam que é para toda a igreja, mas não é. Talvez alguns podem adotar, adaptar, refletir, né? E esse documento é um documento próprio para nós, para a Amazônia, né? Para novos países, né? São os artigos realmente bem contemplados, tudo que foi feito, como já dizia, da consulta prévia, né? Da participação da base, o fruto, né? E nós que estivemos lá, isso não queríamos fugir da linha, né? Então isso que agora vai ser o documento, né? Que a maioria dos bispos aprovaram. Nós só não estávamos apoiando porque não podíamos votar. E depois o nosso Papa Francisco vai dar as últimas palavras, né? Com a exortação e tudo isso vai, sim, estamos na espera, né? Não podemos focar somente em um ponto. Isso como está aí, está escrito, né? É um dos assuntos. No caso, não podemos esquecer das 4 dimensões que existem nesse documento, né? Claro, para alguns não aceitam, outros aceitam. Para mim, não é novidade. É a realidade que vivemos, que precisa concretizar, não ficar só na teoria, como a gente costuma dizer, só na oba-oba, né? E pisar na realidade, pisar no chão de cada realidade. Então, parte da Amazônia, pelo menos, já está contemplado, já está no papel, e agora falta concretizar e caminhar junto como igreja viva, povo de Deus comprometido com sua cultura, com sua parte social, com sua natureza, né? E aí mostrar que Deus está presente no meio de nós, né? E sendo comunidade vivas, levando e anunciando e também denunciando tudo que acontece no nosso meio. Então, para mim, é um documento importantíssimo que orientará outros cristãos católicos que abraçam essa causa e querem defender a vida e a natureza, principalmente da casa comum. Da casa comum tem homens e mulheres, crianças e jovens, então inclui todo mundo, né? De todas as raças. Então, é um documento importantíssimo para mim, e agora esperar, claro, já temos, não é um documento final, porque não é oficial, está sendo, né, corrigido, algumas palavrinhas e tudo. Então, pelo menos já temos um documento, assim, a base, né? Uma base. Ser um documento final, precisa ainda corrigir algumas
palavras, principalmente da língua portuguesa, porque a original do documento é língua espanhola. Então, é um documento importantíssimo para mim e para aqueles que acreditam, né, que tem um olhar carinhoso, né, que tem admiração, né, tudo. Não queremos ser uma igreja que está criando outra igreja, não. Queremos que nos respeitem, nos valorizem, mas com nossa dinâmica, com nosso modo de vibrar alegria, de festejar, estar presente, né? Claro, a maioria da nossa igreja, do Brasil, já faz, nossas liturgias são dinâmicas, né? Mas algumas coisas falta melhorar ainda. Então, para mim é isso, né? Então, vários temas, claro, alguns focam alguns temas, que aqui é para isso. Algumas vezes não conseguimos ler o livro inteiro para falar em geral, mas sem tempo, né? Aquele pedacinho tem que explorar e dizer e falar um monte de coisa, né? Então, assim está a repercussão e também o eco sobre a Amazônia. E como a senhora mesmo fala, né? Não é este sínodo, né? E tudo que está sendo elaborado a partir do que foi discutido não é para criar uma outra igreja, mas é para, como diz o lema, né? Novos caminhos para evangelização e tal. Então, irmã, a senhora acredita que a igreja deu um passo de evangelização junto aos povos da Amazônia? O que a senhora diz pra gente? Acredito que sim. Porque tornando um documento, nós podemos ser valorizados, os nossos ritos, né? Mas que tipo de ritos? Do jeito, assim, tem vários ritos, mas algumas vai ser encaixados, né? Tanto os missionários e as missionárias que trabalham nas diferentes realidades, né? Eles vão adaptando o que é melhor para que as pessoas que vivem lá longínquas, a gente nem sabe, porque a gente só vive como que viaja só de avião, né? Porque quem viaja de canoa de uma semana, de um mês, ou de barco de uma semana, de um mês, tem várias, né? Então, pelo menos lá já acontece a evangelização, né? Mas a única coisa a gente não é reconhecido do nosso jeito, né? Da partilha. Então, para mim, a igreja deu um passo de escutar e também de aprovar um documento, né? Que o Santo Padre vai aprovar, né? Então, já temos a orientação. Então, nesse sentido, nós já somos evangelizados, né? Que outro grupo está aprendendo conosco, né? Não dizer que nós somos especiais, não. Claro que somos especiais, cada um de nós somos especiais. Então, o nosso modo de ser, de celebrar é diferente. Só isso, em caso, realmente a igreja deu passo, deu abertura para os povos da Amazônia. Porque os povos da Amazônia não podem somente ser indígenas, né? De todos que estão aí dentro da Amazônia, né? Caboclos, ribeirinhos, camponeses, né? Indígenas, né? Mestiços, quilombolas, todos aqueles que vivem formam a igreja povo de Deus, que acredita na igreja católica apostólica romana, né? Isso. Então, somos agora reconhecidos, porque também queremos que a igreja nos ajude, né? Que a igreja mesmo valorize a nós, então. E deu passo, e nos escutou, tanto na aula sinodal, tanto nos grupos que foi trabalhado, e também todo esse levantamento que foi feito antes do sínodo. Que bom, né? Então, é sinal que a igreja está caminhando aí para novos ventos. Assim como o Vaticano II foi novos ventos na igreja, esse sínodo para a Amazônia também terá novos ventos, né? Para a evangelização na Amazônia. A gente volta já com a irmã Francinete, aqui na Web Rádio Santo Antônio. Índio nascia, índio crescia, índio vivia, índio corria, índio dançava, índio cantava,
índio caçava, índio se amava, índio lutava, índio morria, índio vivia feliz. Não tinha muito, mas tinha tudo. Não cobiçava, não precisava, não esbanjava, nunca roubava, não enganava, não comerciava, não devastava, não poluía. Índio sabia viver. No centro da vida, no ventre da mata, no meio do verde, debaixo do céu que era limpo, debaixo do sol que brilhava, debaixo da lua índio vivia, debaixo da lua índio vivia. Mas branco chegou falando e vem ajudar meu povo. Branco foi empurrando índio pra fora da terra. Branco ganhou a guerra, branco tomou nossa terra. E nós estamos quase finalizando aqui o nosso programa, o programa Papo de Frei, que hoje nós recebemos a irmã Francinete Noronha, que é da congregação das Irmãs Franciscanas Catequistas, indígena, e participou do Sino da Amazônia como auditora. Oi, irmã, e para a gente encerrar assim a nossa conversa, é interessante frisar que mais do que a Amazônia, o documento final abre uma questão sobre a ecologia no mundo inteiro, né? Porque o sínodo foi sobre a Amazônia, mas abriu-se para se pensar sobre a ecologia, a casa comum. E o próprio Papa ressaltou isso durante o encontro. Então, o que é que a senhora tem a nos dizer sobre isso? Na verdade, eu creio que no mundo inteiro a questão ecológica é muito provocante, né? Talvez é um tema que nos chama a atenção, né? A ecologia, né? Como que está a ecologia em cada país, cada continente, né? O cuidado mesmo que temos com a nossa casa comum, como que a gente está cuidando? Não é só cuidar não, porque no caso tem lugares que são bem organizados, né? Que nós mesmos cuidamos, no caso, o lixo. Copos descartáveis. Como que estamos utilizando isso, né? E temos que perguntar aonde que é tirado, como que é feito e depois como que é utilizado e como que é colocado, né? Então, a questão ecológica é muito interessante e também nos cutuca, né? Para ver o que nós podemos fazer em árvores, né? Muitas vezes só sabemos derrubar árvores. E como plantar, né? Como? Tem várias questões ao redor da ecologia. Não é só pensar na floresta. Também pensar na cidade. Como que está os nossos lixos, a própria nossa comida. Será que nós compramos o suficiente? Gastamos o suficiente? Ou somente temos esse de querer comprar e deixar perder, né? Então, tem tudo isso, né? Tema ecológica, para mim, assim, pessoalmente, é muito amplo, né? Entre a parte do lixo, limpeza, o cuidado, de tudo. Então, como que a gente está, né?
e como que está o nosso, ou como que o desmatamento, né? Então, para mim, é realmente, né, para todos os cristãos católicos, apostólico romano, a ecologia chama muita atenção, né? Como que nós devemos ser, como que nós devemos viver, como que nós devemos cuidar a nossa ecologia que está presente em nosso meio. Então, não é só para a Amazônia, né? É para todos que acreditam, né? Acreditam no bem viver, que acreditam na casa comum. Não é só ver na televisão e dizer, está acontecendo o terremoto, está acontecendo as inundações, né? Porque Deus pode até nos perdoar se a gente não cuida. E a natureza não perdoa. Esse nós já sabemos, né? Tantas coisas que aconteceram, né? Que muita gente perderá a vida. Então a questão ecológica é realmente um tema muito importante para o mundo inteiro, não só para a Amazônia, mas claro, cada um trabalhando e cuidando do seu jeito, do modo de viver. É verdade. Então, este sino dele abre para a gente pensar um pouco das nossas atitudes com relação à natureza, com relação à criação de Deus, né? Porque às vezes a gente diz, o sino é sobre a Amazônia, então o que é que tem a ver aqui em Fortaleza? Aqui não tem Amazônia, mas tem sim. Nós fazemos parte dessa criação. No entanto, nós precisamos pensar e refletir sobre. Então, irmã, eu sei que a senhora vai levando muita coisa, né? De volta aí para a sua missão, para a sua pastoral, aquilo que a senhora como religiosa exerce, né? Então a senhora vai levando muita bagagem. Isso é bom, né? Por onde passar, aí vai ajudar muitas pessoas a compreender bem, né, este cuidado com a Amazônia, esse cuidado com a criação de Deus. E desde já a gente agradece, viu? Aqui a sua participação conosco, né? Eu acho que para os que estão ouvindo, né, aprenderam muito. E só em ouvir a senhora falar, a gente consegue imaginar como funcionou lá, como foi que aconteceu o sínodo, né? Então, muito obrigado, irmã, por participar conosco aqui na Web Rádio Santo Antônio, no programa Papo de Frei. Eu que agradeço por todo esse tempo, né, que veio me convidando para participar. É sempre bem-vinda. E também dar uma mensagem, principalmente o Frei Roberto, que entrou em contato comigo para dar algumas palavrinhas. Eu dizia para ele que para mim era difícil, mas acabei aceitando, falando algumas coisas, né? Então eu que agradeço muito, né, pela oportunidade que estou tendo através da Rádio Santo Antônio. Então, muito obrigada. E eu estou levando para minha missão como religiosa, como catequista franciscana, primeiro, a gratidão de ter participado do Sínodo para a Amazônia, momento único. Isso também me ajudou a pensar na minha vida, toda a Amazônia que nós temos, né? Porque antes a gente só tinha aquele pedacinho, né? Aquele pedacinho meu, né? Agora eu posso dizer que pertenço a 9 países, né? E isso vai me ajudar, tanto a dimensão, principalmente a dimensão pastoral, a cultural e ecológica e social. Isso eu tenho que, para mim, na minha vida, tem que estar presente essas 4 dimensões onde eu trabalho, né? E continuar na missão que o Senhor me confia, ajudando, refletindo, né? Não podemos deixar na última hora, né, desse cuidado com a casa comum, com a nossa pastoral. Como que nós podemos viver a nossa vida pastoral como discípulo missionário, como consagrado, ou como leigo ou leiga comprometida com a comunidade e também comprometida com a vida da igreja, né? Então isso me ajuda, fortalece para seguir adiante a mensagem, essa partilha com nossos irmãos, com os nossos próximos, aqueles que me querem, aqueles que me acolhem nas diferentes realidades da missão. Então isso me fortalece, né, para continuar
crendo em Deus, nosso Pai, que criou, que nos entregou, e agora necessita do nosso cuidado, né, de proteger, de estar aí refletindo para que os nossos futuros, né, tenham vida, tenham alegria, que tenha esperança, que tenha o bem viver, a partilha da vida, a partilha do fruto, do trabalho, do próprio suor, como vivia nossas primeiras comunidades, né? Partilhando a vida, partilhando a palavra. E também anunciando para os demais e, se não der certo, também denunciando, não fugir nesse sentido, né? Então isso que está me ajudando, me fortaleceu bastante, ter esse olhar, ter esse carinho, que o nosso Papa Francisco nos ajuda, que nos reconhece que os povos originários também têm sua vida, sua cultura, sua vida pastoral, seu cuidado. Então isso para mim é um momento de graça, é um momento de agradecer a Deus que Ele nos abençoe, todos os povos que acreditam, que participam, e aquelas que fazem as comunidades animadas e comprometidas com sua comunidade. Então, se a gente não comprometer, e quem que vai comprometer? Não é a gente ficar esperando que alguém faça, é nós, eu, você, cada um de nós que somos responsáveis do cuidado da casa comum, não só da casa comum, também da nossa igreja. Aí está presente a nossa igreja, né? O cuidado do outro, que é mais necessitado, né? Então, eu agradeço muito de coração, obrigado por tudo, esse momento de partilha. E estamos aí, tá? Um grande abraço, saudação de paz e bem. Irmã, a gente é que fica feliz pela sua participação, viu? A gente agradece muito, né? E nós sentimos um gostinho de como foi o sínodo, né? Através das suas palavras. E dizer que a Web Rádio está de portas abertas para lhe receber sempre que quiser partilhar conosco, né? Aqui algo, né? A sua experiência, a missão aí das irmãs franciscanas catequistas aí na Amazônia, né?